tudo, super boa noite. É um prazer, né, ter vocês aqui hoje. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, a gente ter essa oportunidade de estar se reunindo hoje para essa palestra. Vou apresentar o Paul Boysen, que é o criador do método da análise psicoorgânica, cofundador da Escola Francesa de Análise Psicoorgânica. A EFAPO é uma escola que atualmente está completando 38 anos e atualmente existem várias formações em colaboração com a EFAPO na Rússia, no Líbano, na Suíça e aqui no Rio de Janeiro, que somos o Centro Brasileiro de Formação em Análise Psicoorgânica, SEBRAFAPO. E essa colaboração, nós estamos completando também 20 anos. Então é uma longa data, é uma longa história, e talvez isso tenha toda uma relação também com o tema de hoje, que eu passo a palavra para o Paul, para dar início ao nosso encontro e à nossa palestra. Muchas gracias. Merci beaucoup. C'est vrai, ça a été une élaboration, coopération magnifique. Então, é uma colaboração magnífica esses anos todos. Et je suis ravi de venir. E a cada vez que ele vem, ele se sente muito feliz de estar aqui. Même si j'ai très peu de temps, parce que je viens presque directement de Moscou et Paris. Então ele fez uma estadia, formativa há pouco tempo em Moscou e está fazendo. Je suis à Beyrouth. Exatamente. Então ele vai fazendo escalas. Je voulais passer par Rio. Ele estava em Moscou, ele veio para o Rio agora para dar a formação e depois ele vai para Beirute. Et c'était plus chaud que j'avais pensé. E ele encontrou mais calor aqui do que ele pensava. Voilà. Et finalement, enfin, il a fait ma frisquette là avec la pluie, c'est une bonne chose aussi. Tudo muda e agora está chovendo, e isso é uma boa coisa. Il y a des personnes qui je reconnais bien parce qu'ils n'ont pas changé du tout visage. Então, tem algumas pessoas aqui na plateia que ele reconhece bem, porque não mudaram tanto os rostos. Et c'est bien de le voir. E é muito bom vê-los. Et des personnes que je connais pas. E tem alguns outros que ele não conhece. Et là, je sors donc de la formation sur le couple. Nous sommes pleinement dedans. Então, nesse momento, ele veio trazer uma especialização sobre o casal. Então, o assunto está completamente dentro, desse... Et la bonne chose avec cela, E a boa coisa com isso, c'est que nous avons des excellents thérapeutes. É que nós temos vários terapeutas, finalmente, vários excelentes terapeutas. Et cela est très, très important. E isso é muito importante. Maintenant, le je, tu et nous. O título da palestra, Eu, Tu e Nós. C'est très compliqué. Pode ser bem complicado. Je pense que vous avez eu l'expérience que c'est compliqué. Talvez vocês tenham a experiência que é bem complicado. Et ce thème-là est fondamental. E esse tema é fundamental. Peut dire que quand je dis je, tu et nous, quando ele diz eu, tu e nós, il y a dans le nous, e tem no nós, toi et moi, eu e você, mais il y a aussi nous, la totalité. Mas também existe um nós, Des uma autres. totalidade de outros. Et on va voir, ça va devenir compliqué, comme je disais. E a gente vai ver que pode se tornar bastante complicado. D'abord, Primeiro,
il y a la déclaration d'indépendance tem de l'Amérique, uma declaração da independência da América. 1776, je crois. 1776, 1776, je crois. acho. Et cette déclaration E essa declaração d'indépendance da de independência l'Amérique, da América, les États-Unis, então, os Estados les Unidos, États-Unis était un divorce avec l'Angleterre. foi um divórcio com a Inglaterra. Et 2 ans plus tard, E 2 anos mais tarde, ils ont fait la Constitution de l'Amérique. eles fizeram a Constituição da América. Mais le premier acte, c'était Mas o primeiro ato une foi déclaration de indépendance. uma declaração de independência. Et le Brésil a fait la même chose. E o Brasil fez a Avec mesma coisa Portugal. com Portugal. Donc là, nous sommes sur un grand thème. Então, a gente está num grande tema. Quand moi je commençais de pratiquer, Quando o Paul começou a je praticar, pensais que le plus important dans le couple, ele pensava que o mais importante no casal c'était la fusion. era a fusão. Vous savez qu'est-ce que c'est? Vocês sabem o que é? C'est lourd. Hein? É pesado. Parce que je réalisais précisément Porque ele realizava precisamente que ce qui est important dans le couple, que o que era importante no dans casal, le je, tu et nous, no eu, tu e nós, c'est la différenciation. era a diferenciação C'est pas la fusion. e não a fusão. Il y a donc là un facteur très important. Tem então um fator muito importante, Il y a l'approche, existe a aproximação, ok? Il y a fusion tem a fusão et diffusion. e a desfusão. Vous connaissez ça, cela? Vocês conhecem isso? Et ce qui est difficile, c'est que la diffusion E o que é difícil é que a desfusão entre A entre A et B e B n'est jamais la même. não é nunca a mesma. Une personne fait une diffusion, Uma pessoa faz uma et l'autre desfusão court après. e o outro vai atrás. Vous pouvez juste réfléchir sur l'acte sexuel. Vocês podem apenas refletir sobre o ato sexual. Je ne donnerai pas le détail sur ça. Ele não vai dar o detalhe sobre isso. Mais il y a la diffusion qui n'est jamais exactement. Mas existe a desfusão que nunca é a mesma. Maintenant, je reviens sur la déclaration d'indépendance de Voltando l'Amérique des États-Unis. para a declaração da independência da Des América dos Estados Unidos. sont clairs. Os Estados Unidos. Premier article O dit, primeiro artigo je veux diz, dire en anglais, je sais que tu n'aimes pas beaucoup quand je parle anglais. Hein? Voilà. aí ele vai falar inglês, se eu não conseguir alguém traduz. Every citizen has the right to happiness. Todo ser tem o direito da felicidade. Merci pour la traduction. Excellent. C'est ce qui t'arrive. Juste un peu. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et cet article-là E esse artigo était le premier article foi o primeiro dans la artigo déclaration na declaração d'indépendance. de independência. C'est quand même assez bien réfléchi. E isso faz com que a gente possa refletir. C'est-à-dire que nous sommes indépendants, Nós somos que nous independentes, pouvons vivre notre happiness, que a gente pode viver a nossa Nosso felicidade, bien-être. nosso bem-estar, Mais c'est le seul article mas é o de único la artigo déclaration da declaração qui n'est pas dans la Constitution américaine. que não está na Constituição americana. C'est le seul article qu'ils ont laissé tomber. É o único artigo que eles deixaram de lado. C'est
Intéressant. É interessante isso, né? Et chaque année, il y a un mouvement là qui dit on va le remettre. E cada ano tem aí um movimento de tentar trazê-lo, Mais il a des problèmes. mas tem problemas, Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est happiness. porque não se sabe o que é a felicidade. Et imagine si c'est dans la Constitution, Imagina se está na Constituição on a le droit que todo ser teria o direito d'être happy. de ser feliz. Vous prenez un drug, Se você toma uma droga, prendre tout ce que vous voulez, si cela vous rend happy. se a pessoa fica feliz para... Donc, je vais juste vous poser une question impossible. Ele gostaria de trazer uma questão impossível Et j'aimerais bien que vous répondre sur ça. e que vocês puderem responder sobre isso. Qu'est-ce que c'est l'amour? O que é o amor? Nous le disons souvent, plusieurs fois, j'espère. A gente fala frequentemente, muitas vezes, Qu'est-ce que je veux dire avec ce petit mot-là? o que eu quero dizer com esse pequeno amor, ou essa pequena palavra? Que je t'aime. Eu te amo. Et qu'est-ce que l'autre entend? E o que o outro escuta? Ça, c'est notre problème. Isso é um outro problema. Mais je vais vous demander de m'aider à m'aider à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. E ele quer perguntar para vocês, pedir para vocês, para ajudá-lo a compreender o que é o amor. Et j'aimerais bien apprendre ça avant la soirée est finie. E talvez encontrar essa solução, essa resposta antes da noite terminar. À réfléchir. Para reflexão. Maintenant, de passer sur un autre niveau, Passando agora a um outro nível, lié avec je, tu et nous. ligado com eu, tu e nós. J'ai, pendant des années, Durante muitos anos, m'engagé par rapport aux nouvelles thérapies. o povo se engajou em relação às novas terapias Et psychanalyse, e também psicanálise e também psicocorporais. et tout cela E tudo a été un isso chemin. veio fazer um caminho Mais on voit aussi qu'il y a tellement de séparation. que, encontrando várias situações de separação, Aussi dans le métier de psychothérapie. também na profissão de psicoterapeuta. C'est pas évident qu'est-ce que c'est la psychothérapie. Também não é muito evidente o que é a psicoterapia. Dans quelques pays, Em alguns países, Cela implique- isso implica qu'on est malade. que a pessoa está doente. Dans les autres, c'est une évolution. Em outros países, é uma evolução. C'est très compliqué. É muito complicado. Et donc, le courant des mouvements différents, Então, a corrente de movimentos diferentes ils sont sur un côté en différenciation. estão buscando as diferenciações. Mais Mas chaque méthode apprend aussi des autres cada méthodes. método pode aprender com outros métodos. Et cela implique que l'autre est Isto aussi très important. implica que o outro é também muito importante. Et là pose la question, E a gente pode ver a questão, qu'est-ce que c'est la relation o que é a A relação avec B? A com B. Une méthode et une autre méthode. Por exemplo, um método e outro método. Et là, on peut revenir vers le couple, E a gente pode voltar para o casal, parce qu'un des grands problèmes dans le couple, porque um dos grandes problemas no casal c'est que une personne é que uma pessoa cherche d'être aimée par l'autre busca ser amada pelo outro et l'autre cherche aussi
E o outro d'être aimé. também busca ser amado. Et tous les deux risquent de se perdre dans l'autre. E os dois correm o risco de se perder um no outro. Vous avez bien entendu? Vocês escutaram bem? Mais vous le connaissez aussi bien que moi. E vocês talvez conheçam bastante bem isso. Esse ponto. C'est facile de se perdre dans l'autre. É fácil de se perder no outro. Et en plus, E ainda mais, nous sommes structurés dans notre jeunesse nós somos estruturados na nossa juventude pour nous adapter, para nos adaptarmos pour avoir la notion ou le sentiment Para- d'être aimé. para ter a noção ou o sentimento de ser amado. Qu'est-ce qui est le prix d'amour? Qual é o preço do amor? Et les personnes qui font la formation avec moi, avec l'équipe, As pessoas que fazem a formação com o Paul e com a equipe ils connaissent bien cette phrase conhecem bastante bem a frase de ma part, da parte do Paul, mais c'est surtout l'origine de Sigmund Freud mas sobretudo a origem é de Sigmund Freud, sur l'identité, sobre a Romantique. identidade, c'est-à-dire le fausse self, qui aussi a été nommé a questão do falso par des self, autres que também foi nomeado por Jung, outros en particulier. psicanalistas. Jung também falava disso. Et là, c'est-à-dire la narcissisme secondaire de Freud. E aí a gente está se referindo ao narcisismo secundário do Freud. Et moi, je définis un peu plus simple que Freud, E o Paul define de uma forma mais simples c'est comment je vis que l'autre me vit. como é que eu vivo a experiência do outro que tem a experiência sobre mim. Si moi je vis que l'autre Se eu vivo, vit que je suis bien, je suis bien. se eu vivo a experiência quando o outro diz que eu estou bem, que eu sou legal, então eu me sinto bem. Ou si je vis que l'autre vit que je suis mauvais. Ou quando eu vivo a experiência que o outro vai ter de mim Je suis mauvais. dizendo que eu não sou legal, que eu não sou bacana, então eu vou me sentir uma pessoa que não é bacana. C'est-à-dire d'être défini par l'autre. Ou seja, eu estou sendo definido pelo outro. Connaissez des voisins qui ont ce problème-là? Vocês conhecem os vizinhos que têm esse tipo de problema? Ne regardez pas sur le côté. Hein. Não olhem sobre os lados. Et narcissisme primaire, E o narcisismo primário, je le de définis Freud, aussi à ma manière. que ele vai definir na forma dele, Ça veut dire je me différencie des autres. Je le définis pas significa moi. eu me diferencio do outro. C'est comment je vis que moi, É o seguinte, como eu vivo que eu mesma, que je vis. quando eu mesma vivo a minha própria experiência. Si moi je vis que ce que je fais est juste, Se eu vivo a experiência de quando eu estou fazendo algo, e esse algo é justo para mim, ça veut dire que je vis que c'est juste. eu vivo que isso é justo. Même si je souffre Mesmo se eu sofro, douleur, mesmo se eu tenho dor, je peux même être contente de vivre exactement le sentiment que je sens est juste. eu posso me sentir contente de viver exatamente o sentimento quando esse sentimento é justo para mim. E aí sou eu nesse instante presente. Et là, nous touchons sur précisément qualité de l'expérience. E então ele está trazendo a questão da qualidade da experiência. Comment moi je me vis.
como eu me vivo. et pas comment je vis que l'autre me vit. E não como eu vivo o que o outro vive de mim. Et c'est une grande différence. E isso é uma grande diferença. Et cela, évidemment, joue énormément dans la relation avec l'autre. E isto vai ter várias consequências na relação com o outro. Évidemment, en tant qu'enfant, Evidentemente, enquanto criança, nous demandons la reconnaissance. a gente está sempre pedindo D'être reconhecimento, reconnu. de ser reconhecido. Reconnaissance en français. Reconhecimento. Ah oui, Só que em C'est quand francês tem um jogo de une palavras. phrase extraordinaire. C'est une naissance de soi-même. Porque naissance é nascimento, Mais c'est tá? une co-naissance. Então, naissance é um nascimento Parce e que co le bébé le é fait junto, porque o Et la bebê mère, ils travaillent faz ensemble junto dans la com naissance. a criança, a mãe. A mãe e o bebê trabalham juntos no C'est le nascimento. fœtus qui déclenche. O feto vai deslanchar Et c'est la mère qui apporte et qui va l'aider à sortir. e a mãe auxilia o bebê a sair. Et à l'extérieur, il y a des autres. E no mundo externo ainda temos vários outros. Il y a déjà donc je, Então, tu ali já vai iniciar et nous. um eu, tu e o nós. Et se pose la question, E isso traz a questão dans le développement de l'enfant, do desenvolvimento da criança, quelle structure qual l'enfant estrutura va être obligé a criança de vai se soumettre se sentir obrigada a se submeter au prix de peut-être même pas être soi-même. ao preço de talvez nem poder ser si próprio. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui sont imposées Quais são sur as l'enfant. condições que são impostas para a criança? Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, Você tem que fazer assim, tem que fazer assado. et après, dans l'école, E depois na escola, et après dans la vie. e depois na vida. Et finalement, la personne se perd, E finalmente as pessoas se Dans ce perdem monde. nesse mundo qui effectivement est devenue obligation. que se tornou obrigação. Et en conséquence, pour moi, E uma consequência para o Paul, ce qui est fondamental, o que é fundamental, c'est que la personne a pessoa peut commencer de vivre à la hauteur pode de começar a ses viver, potentialités. precisa encontrar a altura das suas potencialidades, C'est-à-dire ses qualités. ou seja, as suas qualidades. Vous savez que nous avons tous des qualités, Todos nós temos et qualidades, ces qualités e essas qualidades nous appartiennent. nos pertencem. Mais Mas ces qualités, essas qualidades donc capacités, ont besoin e d'être stimulées. capacidades precisam ser Soutenu. estimuladas e ter suporte. Et c'est là où il y a des transmissions E aí de l'environnement, la famille, É etc. onde há transmissões, né, principalmente Que risque de na faire família de origem. des projets pour E l'enfant. o risco é muitos projetos na direção da criança. Et évidemment, ça peut faire que l'enfant fait des études ou des Et- métiers qui n'est pas vraiment. Muitas vezes capacité. a pessoa pode E sa ir, por passion. exemplo, fazer estudos ou até encontrar uma profissão que não faz ligação, não tem ligação com as suas próprias capacidades. Et j'aime bien cette phrase, E ele gosta muito da frase: comment gagner sa vie sans la perdre.
como ganhar a sua vida sem perdê-la. Mais oui, mais oui, mais oui. Et précisément, quand je réalise que je me suis perdu, quando eu realizo que eu me perdi, je me retrouve. eu posso me reencontrar. Apparemment, Jésus a fait ça bien avant moi. Aparentemente, Jesus fez isso bem antes. Mais cette phrase est tellement puissante. Essa frase é bem potente. Quand je sens que ce n'est pas juste, Quando eu sinto que não é et la vérité en justo, moi, que é no sentido da minha própria verdade, et par rapport à la phrase « Comment gagner sa vie sans la perdre », e em relação à frase como ganhar a sua vida sem perdê-la, c'est que nous avons en nous é que nós temos em ce que j'appelle nós l'énergie conscientielle, o que o Paul chama energia consequencial. c'est-à-dire une vie parallèle É como uma vida paralela qui me rappelle que vai lembrar sempre de ce que j'ai choisi de ne pas choisir, o que eu escolhi de não escolher, que j'ose éventuellement souhaiter de choisir. porém o que eu gostaria de ter escolhido e que não escolhi. Et cette partie me rappelle E essa parte de ce qui est en moi, vai me lembrar qui cherche de se manifester. que está em mim e que vai buscar se manifestar. Et là, effectivement, une personne peut faire un travail E, efetivamente, uma pessoa pode fazer Que- um trabalho, que ter uma funcione. profissão que pode Economique. ser qui funcional, permet econômico, de aussi vivre une partie de non réalisé. e que talvez permita também viver uma parte desse não realizado. Je veux le redire, Ele vai dizer novamente. c'est-à-dire un travail fonctionnel qui me permet de. Um trabalho funcional que permite a. Mais est-ce que je me permets de le faire? Porém, será que eu me permito de Les dons, fazer, les qualités, de l'évolution. ter, colocar em ação meus dons, minhas qualidades, minha evolução? Et précisément, je considère que les Precisamente, nouvelles thérapies o Paul considera que as novas terapias e a psicoterapia s'occupent plus en plus se ocupam de cada vez de la mais potentialité de la personne do potencial do sujeito et moins par rapport à la maladie. e menos em relação à doença. Est-ce que vous avez bien entendu sur ça? C'est-à-dire, on peut devenir malade A si on gente retient. pode se capacidade. tornar doente se a gente retém as capacidades. Mais ce n'est pas une maladie en soi. Mas isso não é uma doença em si própria. Et là, nous sommes dans une situation E então nós estamos numa situação que la même chose peut passer dans la relation, que a mesma Dans le coisa pode acontecer na relação e no casal. qui entre les deux, Entre os dois, chacun se perd cada um se perde et fait des compromis. e aí vão fazendo compromissos Et graduellement, e gradualmente contato. perde contato avec qui ils sont com au fond. o ser que está na profundidade. Et là, je reviens vers la différenciation. E aí então ele retorna sobre a diferenciação. Donc, pour moi, thérapie au travail avec le couple, Então, para ele, terapia ou trabalho com casal une psychothérapie, não é uma n'est psicoterapia, pas une maladie. não é uma questão de doença.
je rentre un peu dans le détail. Ele vai entrando nos detalhes. Ce n'est pas un conseil, Não é um conselho, um aconselhamento. ce n'est pas médiation. Não é tampouco uma mediação. C'est d'aider chacun É poder ajudar a cada um de rétablir de restabelecer qui ils sont au fond. quem é cada um, cada indivíduo, na sua própria profundidade. C'est-à-dire, Ou seja, ce n'est pas d'attaquer l'autre, não é uma questão de atacar o outro. c'est de commencer de approprier qu'est-ce que sont les problèmes Mas que j'ai poder se en apropriar moi, das suas próprias que je ne veux problemáticas. plus E continuer de vivre. que problemas são esses que eu não quero mais continuar a viver? Je vous donne un exemple. Dando um exemplo. Un homme vient en thérapie Um homem chega em terapia individuelle individual et il dit, e ele diz: ma femme m'a dit minha mulher disse que tu es devenu pas l'homme que que j'avais marié. eu me tornei um homem diferente, não aquele que ela se casou. Et que il faut que tu vois quelqu'un. Então, ela disse, você precisa ver alguém. Quand quelqu'un dit, Quando alguém diz, tu viens en thérapie, quando alguém chega em terapia, dizendo, il faut que je vois quelqu'un. eu preciso ver alguém. Je suis d'accord, mais c'est qui ce quelqu'un? O povo está de acordo, mas quem é esse alguém? Évidemment, c'est soi-même. É si próprio. Et il dit, j'ai me mis en colère E ele diz que ele 2 fois. se sentiu com muita raiva e expressou muita raiva 2 vezes. Ma femme et moi, nous aurons 2 enfants. A minha mulher e eu, nós temos 2 Un filhos. garçon a 6 ans, Um menino de 6 l'autre anos qui a à peu près 4 ans, je crois. e o outro que tem 4 anos. Et je voyais celle de 6 ans, E ele via o de Comecei a 6 taper. anos. celle de 4 ans. E aí o menino de 6 Quando anos mange começou a bater, pour le dîner. né, na outra criança menor. Et je ne pouvais pas le supporter. E isso fez com que J'ai o homem éclaté dans une colère. não suportasse e aí entrou numa cólera, numa explosão. Et ma femme était très 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 en colère contre moi. E a mulher, então ele disse que estava com muita raiva dele. Et si ça va continuer, E se isso encore une continuasse fois, mais uma c'est vez, fini. ela disse, a gente termina aqui. Ça se répétait encore une fois. E isso se repetiu mais uma vez. Et elle avait dit, il faut que tu vois quelqu'un, E aí ela sinon disse, c'est fini. é bom você ver alguém, tá? Porque Et senão a gente termina dans les aqui. séances, E nas dans les sessões, séances, il sort qu'il était tellement gentil ele diz, vai aparecendo que ele era tão gentil et que sa femme a dit, mais tu as toujours été tellement gentil, etc. e que a mulher dizia, você foi sempre tão gentil. Et là émerge E aí emerge que son père que était o très pai violent. dele era muito Et très violento violent avec lui. e muito violento com ele. Et là, quand il touche ce thème-là, E então, quando ele toca esse tema, il se souvient qu'il retenait tout le temps. ele se lembra que ele retinha o tempo todo. Et qu'il se disait, je ne serai jamais comme mon père. E ele se dizia, eu nunca serei como meu pai.
Mais quelques 20 ans plus tard, Mas 20 anos mais tarde, il a fait exactement que son. ele fez exatamente como seu pai. Névrose sur deux formes différentes. Neurose sobre duas formas diferentes. Des névroses par réaction. Neurose por reação. Nous ne pouvons pas l'éviter ça. A gente não pode evitar Quand il y a isso. des violences dans la maison, Quando existe violência Évidemment, em casa, va se protéger. a criança vai se proteger. Et ça devient un névrose. E isso se torna uma neurose. Parce qu'il était tellement gentil Porque ele era tão avec ses gentil, deux garçons. inicialmente com os seus dois Parce qu'il ne filhos, voulait pas être violent. porque ele não queria ser violento. Mais le problème, c'est que comme il était tellement... Mas o problema é Gentil. como ele era tão Il gentil, n'avait pas posé de limites. ele também não conseguia colocar Il le limites. laissait faire. E deixava os garotos Et aprontarem. là, finalement, il y avait une limite dépassée par E le fils de 6 ans. o limite aconteceu a partir do menino E lá de ele 6 anos. explosé e ele devia Então, construir. ele explodiu e se tornou como o pai dele. Vous pouvez maintenant regarder le cinéma, le film que vous avez en vous, dans votre histoire. Agora, cada um pode ir olhando o próprio cinema interno da sua própria história, o seu C'est filme. gratuit. Ça. É gratuito. Cela veut dire que Isso quer dizer, dans la vie, na vida Cotidiano. il y cotidiana, a des moments donnés tem où chacun de determinados nous, momentos se perd, que réagit, cada um se perde, répète quelque chose. reage, repete alguma Et en plus, coisa. on va accuser l'autre. E ainda por cima a gente vai acusar o outro. La phrase très connue, A frase bem conhecida, vous l'avez jamais entendu ça, non? eu acho que vocês nunca ouviram isso. Tu me mets en colère. Você me coloca You em make me cólera. angry. Você me dá raiva. Et c'est faux. Mas isso é falso. É falso. C'est moi qui me mets en colère par rapport à Sou mon expérience de eu toi. que sinto raiva em relação à experiência com você. Vous voulez que je répète? Vocês querem que ele repita? C'est moi qui me mets en colère Sou eu que sinto par rapport de raiva mon expérience, mon vécu de toi. em relação à minha experiência, à minha vivência sobre você. De réaliser cela, ça peut changer la vie quotidienne. E realizar isto pode mudar a vida do cotidiano. Je suis responsable Ou seja, eu sou de ce que responsável je fais. pelo que eu faço. Et pire, E pior ainda, je suis aussi responsable pour tout ce que je ne fais pas. e eu também sou responsável por tudo que eu não faço. Ça m'a pris 45 ans pour comprendre ça. E demorou 45 anos para ele compreender isso. Ah oui? Ah oui. Et ce n'est pas malade de vivre cela. E não é uma doença viver isso. C'est de comment le gérer. A questão é como administrar. Par erreur, je marche sur le pied de notre Por personne. exemplo, assim, sem querer, eu ando no pé, quer dizer, eu piso em pessoas. Et la personne E a qui est pessoa très polie que é bem educada essaie de ne pas crier. vai procurar não gritar. Et serre les dents. E vai apertar os dentes. Et la lèvre commence à saigner. E então o lábio começa a sangrar. Et il me dit, E a pessoa regarde diz, ce que tu as fait. olha o que você fez. Ah non, 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 je Ah n'ai pas não. touché tes lèvres. Não, eu não toquei os teus Je lábios. touche ton pied, ça c'est vrai. Eu toquei o seu pé, é verdade.
Je vais laisser un peu de temps pour réfléchir pour les voisins. Então, um pouquinho de tempo para vocês refletirem sobre os vizinhos. Donc, voyons bien, Então, vejam bem, le je, tu et nous, c'est compliqué. o eu, tu e nós é complicado. Toi et moi, comme nous, c'est déjà. Eu e Isso é você delicado. Mais il, a, já é delicado, mais il a tous les autres, nous. mas tem todos os outros nós Et les lois e as qui nous avons leis faites, que nós ou fizemos, quelqu'un a fait dans notre nom ou pour le peuple. alguém que fez no nosso nome para o povo. Quel défi. E isso é um desafio, Quel défi. é um grande Dentro. desafio. Sachant que je veux me perdre, Então, et je veux me retrouver. eu quero me perder, eu Esse quero é me reencontrar. Ce n'est pas malade. E isso não é uma doença, C'est la vie é a vida, que je vis. é a vida que eu vivo. Donc, pour moi, Então, para o Paul, la thérapie pour moi, c'est précisément a terapia para ele é precisamente de réaliser realizar qu'est-ce que je continuais de faire qui n'est pas juste. o que eu continuo a fazer que não é justo em mim Juste pour l'autre, non. e que também não é justo para o outro também. Et en conséquence, thérapie de couple, E, em consequência, terapia de casal pour moi, est basée sur é baseado des dialogues, no diálogo, de parler des conflits, poder falar de et de commencer conflitos de reconnaître ce que je répète, ce que je fais, e poder reconhecer o que eu faço, o que eu repito, au lieu d'accuser l'autre. ao invés de acusar o outro. Ça peut faire un changement énorme. E isso pode ser uma grande mudança. Un petit changement, une petite angle, Pequena 5 ans, 10 mudança, ans. Pequeno ângulo depois de 5, 10 Outra anos direção. para uma outra direção. Et donc je suis ravi, bonsoir, bienvenue. Je suis ravi qu'il y ait maintenant des thérapeutes Daí ele peut se travailler sente muito feliz atualmente avec les que existem vários terapeutas que podem peut- trabalhar com os qui casais peut aider la personne e que podem ajudar a pessoa d'assumer a assumir ce que la personne fait o que a pessoa et une faz certaine conscience sur ce que je ne fais pas. e também uma consciência sobre o que eu não faço. Maintenant, je veux passer sur un autre aspect. Ele gostaria de passar agora sobre um outro aspecto, C'est que la qualité de l'expérience é que a qualidade da experiência est basée sur le vécu, é baseada sobre a vivência, c'est-à-dire les sensations. ou seja, as sensações, La qualité d'expérience. a qualidade da experiência. Quand je mange Quando eu como un fromage, queijo, j'ai une qualité d'expérience. eu tenho uma qualidade de experiência. Eu tenho um gosto. Quand je regarde quelqu'un, Quando eu olho alguém, je sens quelque chose. eu sinto alguma Différent coisa avec A, B ou C. diferente com A, B e C. Heureusement Felizmente, que j'ai des sensations. que eu tenho sensações. Donc pour moi, nous pouvons parler de 3 formes de cela. Então, para ele, a gente pode falar sobre 3 formas. Vous savez, les choses qui sont les plus simples et peut-être les plus justes sont des choses qui sont divisées par 3. O que é mais simples e mais justo são as coisas divididas Le por début, 3. un fin, O início, un milieu. o final e o meio. Peut être la même chose. L'inconscient, préconscient et conscient. O inconsciente, pré-consciente e consciente. Sensation. Sensação. Sensation, c'est un vécu É uma qui est experiência faible, que é fraca, mais qui est vécu. mas que pode ser C'est vivenciada. une sensation. É uma sensação.
Un sentiment sentimento est un vécu é uma vivência qui est convaincante. que pode ser convincente. Quand vous avez un sentiment, Quando vous le vocês sentez. têm um sentimento, vocês sentem. Ok? Et une émotion E uma emoção est un sentiment en motion é um sentimento em movimento, qui est puissant que é potente et que nous ne pouvons pas facilement contrôler. e que a gente não pode facilmente controlar. Je donne juste une petite image sur ce que je dis là. Ele dá uma pequena imagem sobre o que está dizendo. Une sensation, c'est comme un lac. Uma sensação Avec des é petites como o lago com algumas ondinhas. Un sentiment, Um c'est comme une sentimento rivière. é como um rio, Parce qu'un sentiment a une direction. porque o sentimento tem uma direção. C'est-à-dire que c'est une expérience É organique, uma corporelle, experiência orgânica, corporal, qui a un convincente, sens. que tem um sentido. Donc, qui a une direction. Então, tem uma direção. Et bien sûr, il y a des couches, des histoires dans ce sens. E a gente vai encontrar camadas de história nesse sentido. Et l'émotion, E a emoção c'est comme une cascade é como uma cachoeira qui me dépasse. que me ultrapassa. Et je cherche le comprendre. E eu busco compreender, Mais très convaincante. mas é muito convincente. Mais imagine, Agora, dans une imagine émotion de colère, de numa rage, emoção de cólera, de raiva, c'est pas sûr que vous comprenez pourquoi vous êtes aussi en colère. talvez vocês não compreendem por que tanta raiva. Et peut-être dans le contrat avec le voisin ou le conjoint, E talvez no contrato com o vizinho ou com o parceiro dans la relation, da relação, qu'effectivement, que tu comprends, que você c'est que tu sens você une compreende émotion o que você sente ou a emoção et que ça commence de détruire la relation, e que pode começar a destruir a relação, l'autre o et outro soi-même. e a si próprio. Je vais dire des phrases de ma part, Ele tem uma frase, une réflexion, uma reflexão que pour moi, l'autre para o outro est aussi important que moi. é tão importante que eu próprio, Aussi important que moi. tão importante quanto eu. Sauf que je ne suis pas l'autre. Só que eu não sou o outro. C'est un détail très important. E é um detalhe bem importante. Différenciation. Isso é uma diferenciação. Comme ça, nous pouvons fusionner. Assim, L'empathie. a gente pode fusionar. Nous pouvons, A gente pode ter a empatia. nous pouvons nous perdre. Ou je peux me perdre juste quelques secondes Eu posso me perder até alguns segundos et me reprendre. e depois eu retomo. voit bien une diffusion pas très subtile. Uma desfusão não muito sutil, Après l'acte d'amour sexuel, depois do ato de amor sexual, la première chose que l'on dit, a primeira coisa que o homem diz, c'était bien. foi bom? Pas commentaire. Nem um comentário. Donc l'art Então, de diffusion a arte da desfusão est beaucoup plus difficile é muito mais difícil que l'art de la fusion. que a arte da fusão. Et voit bien comment cette partie-là, E des vejam bem como esta fusion et parte, diffusion, fusão e desfusão, joue fortement sur précisément la phrase. Donc, está precisamente em jogo a seguinte de frase: narcissisme secondaire, o narcisismo secundário. c'est-à-dire que je vais satisfaire l'autre Ou au prix seja, de moi-même. eu
vou satisfazer o outro Je suis d'accord. ao preço de mim mesmo. Demain, Eu estou de acordo. d'être d'accord avec l'autre, Eu me coloco de acordo com o outro peut-être que c'est pas juste. quando talvez isso não é nada justo para Ça mim. peut être le prix d'amour. Mas pode ser este o preço do amor. Mais il faut que vous me dites qu'est-ce que c'est l'amour. Mas ele quer Ce que soir, ce soir, vocês c'est important. falem para ele o que é o amor, hein? Ainda agora, Ce ainda essa soir, le plus noite. rapidement possible. O mais rapidamente possível. Oui, je pense que ça fait beaucoup réfléchir. C'est-à-dire que je parle comme éditeur là. Je continue encore un petit peu et après vous parlez sur le thème. Oui. Voilà, je veux savoir. C'est bon. Ouais, ouais. Il y a des autres problèmes dans je, tu et nous. Existem outros problemas no eu, tu e nós. S'il n'y a pas, je vais quand même le trouver. E se não tiver, ele vai encontrar. C'est mon métier. E essa é a profissão dele. C'est être sujet à l'objet. É a questão do ser sujeito ao objeto. Vous êtes au courant, les femmes, que beaucoup de femmes Muitas mulheres ont pris la place se colocaram no ou est lugar, poussées à prendre la place d'être l'objet. se colocaram no lugar do objeto. Vous connaissez ça. Muitas podem conhecer isso. Et ça peut être un désastre. E isso pode ser um desastre. Ça peut être très bien que l'homme attiré par la femme, Pode ser muito bom que o homem pode se sentir atraído pela mulher, mais c'est aussi très bien, effectivement, mas também é muito bom que l'intensité que de désir a intensidade do desejo entre l'homme et femme entre o homem e a mulher et such, je ne vais pas parler là, va être vai ser différencié entre l'homme et femme. vai ser diferenciada, vai ser diferente entre homem e mulher. Ele explica. Un homme marche dans la rue Homem anda na rua et une femme dans l'autre côté, c'est-à-dire en face. e uma mulher atravessa diante dele. Et l'homme dit, oulala, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme-là. E o homem diz, nossa, como ela é bonita. Il a le désir tout de suite. E sente o desejo rapidamente. Et heureusement, Felizmente, c'est 2-3 rues plus loin qu'il dit, il était beau, il était beau. só 2, 3 ruas mais adiante, ela diz, nossa, ele era tão lindo. Parce que si on prend le même moment, Porque se fosse no mesmo nous ne momento, ferons pas grand-chose dans la vie. a gente não faria muita coisa na vida. On fera que des petits. A gente só ia fazer crianças. C'est quand même bien fait. Então isso é até bem feito, né? Là, je ne parle pas de l'amour. Ele não está falando do amor. Et qu'est-ce que c'est l'amour? E aí, o que é o amor? Moi, j'ai envie de donner le micro un petit peu à vous. Vous pouvez dire ce que vous pensez, vous pouvez poser des questions aussi. Ele gostaria que vocês agora pudessem interagir Mais j'aime bien pouco. aussi savoir qu'est-ce que c'est l'amour. Qualquer tipo de reflexão, compartilhar alguma coisa e, quem sabe, algumas ideias sobre o amor. Est-ce que quelqu'un peut Quem prendre le gostaria micro? de iniciar? Ou peut-être vous pouvez le dire haute voix, c'est aussi Ou possible. também poder falar. Posso falar? Pode. É o amor? Oui. Oui. Para mim, no momento agora, Pour elle, à ce moment eu maintenant, tive uma netinha. elle a eu une petite fille. Oui. E para mim, eu estou vivendo um momento de amor. Et pour elle, elle vit un moment d'amour.
é um amor que não tem assim, não tem palavras. C'est un amour Tem qu'on n'a sentimento. pas de mots, il a que des sentiments. Ah, le sentiment. J'entends. Ça, c'est- É uma forma, é um amor, ça, c'est- é uma, ça, c'est une não façon dá d'aimer. pra gente poder falar, é C'est si large. uma dádiva, C'est um amor, un- é um amor. un don. Esse Ça, c'est pra mim é um l'amour. amor. Uma forma de. J'entends. Ça, c'est une forme d'amour. Ah, c'est une Ela forme tem d'amour. 40 dias. Ela tá falando Le bienvenu. Hein? bem-vinda. Et c'est une forme d'amour. É uma forma de amor. C'est intéressant. E é Parce que ça veut interessante, dire qu'il y a plusieurs formes d'amour. porque existem várias formas de amor. Autre oui. É como eu. Posso falar? Eu sinto como se o amor fosse como a água, né? Je Que sens pode como ter, l'amour é como l'eau, que é vida, que às vezes se confunde com a própria vida, que ça se confond des fois avec la propre vie, mesmo sendo diferente. même en étant différent. E pode ter várias formas. Et ça peut avoir plusieurs formes. E é a base, é essencial. Et c'est la base, c'est l'essentiel. Et l'eau est nécessaire. E a água é necessária. Et en français, c'est la mer. E em francês, o mar é a mãe, la mer, Ah oui. o mar, a mesma palavra, Fluidité. Oui. que tem a ver com esse fluido, né? Fluidez. Je dis aussi, voilà. Não é lindo? Continue. J'apprends des choses là. Continuando. Isso. Suspirando, deixando chegar. Posso fazer uma pergunta? Ouais. Em questão. O que demarca o nós? C'est quoi qui démarque le nous? É a declaração, C'est la déclaration. C'est quoi qui marque le nous? Je vais réfléchir sur ça. Tu peux m'aider? Ele está pensando um pouco, você pode ajudá-lo. é porque eu pensei na diferenciação e na fusão. Já pensei a différenciation et à la fusion. Então eu fiquei pensando o que demarca no casal ele se chamar de nós. Donc, c'est quoi qui démarque au couple de s'appeler nous? É olhar para o mesmo lugar, ter um C'est objetivo regarder comum. à même direction, Oui, à même direction. ça c'est important et dans le même temps, Isso é importante e, ao mesmo tempo, le contraire est aussi. o contrário também De montrer un autre regard, é importante, de Mais- poder mostrar um outro olhar. mais de marcher ensemble dans la Mas même direction. caminhar juntos na mesma direção tem a maior importância. Posso fazer uma pergunta? Sim. Não é bem uma pergunta. Eu queria pedir para ele falar um pouquinho mais sobre esse processo dessa diferença, da desfusão. Est-ce qu'elle te demande que tu puisses parler un peu plus par rapport à cette différenciation, la diffusion? Oui. De um e outro. Oui. Entre Oui. la différence entre fusion et diffusion. Je voulais aussi éclairer un petit peu l'importance O que ele também gostaria de esclarecer é a de- importância de l'objet et du sujet. do objeto e do sujeito. Je reviendrai sur ça. Ele vai Pour pas- retornar, Pas l'oublier. ele vai voltar. Tá. Ok. Dans beaucoup de manières, De muitas maneiras, l'approche a aproximação peut être physique, pode ser peut física, être l'empathie, pode ser empática, un pode ser uma acte très intime, partilha, um ato íntimo, discussion, uma beaucoup de discussão, niveaux, muitos níveis. et que dans la fusion, c'est un accord.
que na fusão existe C'est-à-dire acordo. nous sommes unifiés dans ce thème-là. Estamos unidos nesse tema. Ok? Et donc, ça peut être aussi en tant qu'une personne. Pode também ser enquanto uma pessoa. Il y avait l'année dernière un disque qui me semble complètement ridicule, No ano passado ele encontrou mais une grande réussite. um disco, Ouais, un disque, non, un disque, oui, un disque, une chanson. Ah, uma música que ele achou que é um pouco ridícula, ridícula, Ridicule, ridícula. je veux le dire. Je veux le dire. Le texte, le refrain, O texto, o refrão, I'll give you all of me, eu vou te dar and tudo you de give me mim all of you. e você me dá tudo de você. Mais et on uniquement change de place. Então isso é unicamente mudar de lugar. Parce que moi, je te donne tout de moi, Eu te dou et toi, tudo tu de me meu donnes tout de toi. e você me dá tudo de você. Mais c'est un best-seller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont compris, E la jeunesse. foi um maior sucesso isso. Né? Donc, ça c'est une fusion chronique Isso renversée. é uma fusão crônica com inversão. Ça va pour le cerveau? J'ai besoin de comprendre les choses. Voilà. La fusion, c'est de devenir deux êtres A fusão é poder se tornar dois seres qui deviennent dans l'instant que se tornam no instante tellement proches. tão próximos Et c'est là où le danger e pode ter de se aí perdre risco de se perder. et qui va commencer de faire des fusions. E então a gente se pergunta quem é que vai iniciar o movimento da Un moment desfusão. précieux É um momento precioso. et une personne dit quelque chose Uma pessoa diz alguma coisa que l'autre trouve bête, pas juste, que o outro pode achar que não é justo. il y a une chanson là, il y a des années, E tem uma outra música and then I did something stupid to say, I love you, then I love you. tá bom? Oui. Elle comprend ça. Et je dis quelque chose stupide, Eu digo alguma coisa estúpida, c'est dire que je t'aime, é dizer que eu te amo. Je te demande ton guide. So, exactement. Est-ce que c'est quelque chose que la personne ne devrait pas dire, faire, etc. Será que é uma coisa que a pessoa não deva dizer ou fazer? Et donc, s'il n'a pas de diffusion Se não ocorrer où la uma personne peut se desfusão, reprendre elle-même, onde a pessoa pode se retornar la para personne si, risque d'avoir peur de fusionner. a pessoa pode também ter medo de fusionar. Mais regarde toutes les violences dans les guerres Quando a gente et aussi vê actuellement. todas as violências que vão ocorrendo atualmente, C'est affolant. é terrível, C'est impensable, é impensável, mais c'est tellement réel. mas é tão real. Parce que là, effectivement, il y a la différenciation Aqui existe Affirmer. uma diferenciação pour être sûr numa afirmação que la personne ne va pas fusionner, ou l'État, ou le pays, onde o Estado ou o país não vai fusionar. Et donc, on met des barrières Aí existem barreiras, où il n'y a plus de dialogue, onde não há mais ni diálogo des intérêts communs. e nem interesses comuns. Et dans les couples, E nos casais, comment ça se fait qu'ils sont ensemble, como é que et acontece soudain, de estar junto rupture. e, de repente, ruptura? Les étudiants qui travaillent avec moi, ou ceux qui ont fait,
os on ne alunos sait que bien já météoriser fizeram e que fazem a quatre- formação les 4 insécurités. conhece Sécurité. bem a teoria sobre a questão da fundamental pour moi. segurança e Le premier, insegurança. c'est insécurité, sécurité existentielle. A primeira, segurança e insegurança, é a existencial. Shakespeare dit ça mieux que moi il y a longtemps. C'est Shakespeare, tu le connais pas, c'est pas comparable. Shakespeare. Shakespeare, oui. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas Falou há muito tempo. Oui. To be or not to be. Ser ou não ser. Ok, d'être ou pas. Ça, c'est la première, donc, problématique Então, essa é a de primeira insécurité, sécurité. problemática sobre a existência. A segurança e insegurança no existir. Là, quand le bébé a été beaucoup dans le vide, dans la solitude, Quando o bebê vive muito no vazio, numa solidão, ça peut créer une insécurité isso cria existentielle. uma insegurança existencial. Les guerres, les enfants, E nas guerras, por c'est exemplo, quand même affolant, é terrível o Mas que que vem ele acontecendo vive com as ameaça. crianças. constamment. Eles vivem a ameaça constantemente. Deuxième niveau, c'est insécurité, sécurité O segundo identitaire. é a segurança e insegurança identitária. Je fais comme si je suis quelqu'un que Eu je ne suis pas. faço como alguém que eu não sou. Eu Ok. atuo como alguém que eu não sou. Et cette fausse identité E est essa terrifiante falsa identidade é aterradora, parce que quelques personnes, ils deviennent ce qu'ils font. porque algumas pessoas realmente se tornam o que Et fazem. quand ils font les choses qu'ils ne souhaitent pas faire, mais E ils sont en quando guillemets obligés fazem ou encouragés, algo que não querem fazer, mas são encorajados ou até ils se obrigados, perdent dans ce qu'ils font. eles se perdem naquilo que eles estão fazendo. Comment gagner sa vie sans le perdre? E aí, como é que ganha a vida sem perder? Mieux, fais un travail qui te permet de. É melhor fazer um trabalho que te permite Être toi. ser você. Parallèle, tu peux faire ce qui est ton art, ce qui est ta Paralelo, passion. você pode fazer a tua arte, a tua paixão, Fais attention de ne pas te perdre para ter muito cuidado para não dans se quelque chose perder qui n'est pas juste. em algo que não é justo. Donc, insécurité, sécurité identitaire. Então, segurança e insegurança identitária. L'idéalisation A idealização peut être très dangereux, pode ser précisément, muito par perigosa rapport à être juste. em relação a esse lugar de ser justo, De vouloir essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, de querer tentar ser alguém que eu não sou, faire comme l'autre, fazer como o outro, la comparaison chronique, a comparação crônica, insécurité identitaire, e insegurança identitária, cachée par un fausse self, escondido por um falso self, comme si como je suis quelqu'un. se, J'existe, como j'existe se comme, eu, et j'existe comme si. eu existo como, e eu existo como se. Et dans le couple, E no casal, c'est très facile, malheureusement, de se perdre é dans muito l'autre. fácil de se perder no outro. C'est pas forcément que c'est l'autre qui me fait, Não é o outro que me faz, mais c'est moi qui me fais. mas sou eu mesmo. Je veux que l'autre m'aime, et Eu donc je quero que o outro me mets en ame, œuvre quelque chose então eu vou colocar em pour que l'autre ação peut m'aimer. alguma coisa para que o outro me ame. Ça passe pas dans les premiers 40 jours. Isso não acontece nos primeiros 40 dias. C'est naturel, c'est inné. É natural. Tu peux dire quoi, ce que tu veux pour un bébé de 4 jours, Você pode dizer o que você quiser para um bebê de 4 dias. mais le bébé va insister, E va o bebê hurler, crier, vai s'affirmer, insistir, vai fusionner, gritar, défusionner,
fait caca pipi, vai fusionar, vai fazer même si cocô, maman xixi, ne le veut pas. mesmo se a mamãe não queira. Oui. Mais 10 ans plus tard, Mas 10 anos mais tarde, c'est assez tragique. Formé, structuré. a questão pode se tornar mais séria na forma, Les, na estrutura. les compensations que quelqu'un fait, frère, sœur, parce As que un compensações frère aime plus que l'autre ou une sœur, entre os irmãos, por exemplo, quando um irmão se sente mais amado ou menos amado, é c'est terrível. affolant. Oui, c'est pas facile de dormir ce soir avec cette phrase-là. Não vai ser fácil dormir hoje à noite com essas frases. Cherchons toujours de faire le mieux. Mais la comparaison est quand même très dangereuse. A comparação é bem, Que je me compare à é l'autre. bem perigosa. Eu me comparo com o outro ao preço de me perder. Donc, la diffusion, Então, a desfusão c'est précisément é precisamente d'être alerté quand tu es en train de te perdre. estar alerta quando você está se perdendo. Un couple, un homme et une femme, Casal, um homem e uma mulher, soirée, lui il dit, chérie, numa je noite, veux bien qu'on o homem fala, querida, passe au restaurant, eu gostaria que a gente fosse no restaurante, parce que j'ai faim. porque eu tô com fome. Et elle dit, E ela diz, ouais, mon cher, moi, je Querido. pense qu'on va voir un film. eu Cinema. prefiro ir num cinema. Depuis le problème. É início de problemas. Il a faim, Ele tá com fome, lui, il considère que la femme, c'est quelqu'un qui peut aussi l'aider à manger. ele considera que uma Mais ça, il mulher, n'ose pas le dire. ele não ousa dizer que quoi? De dire qu'une femme peut l'aider à manger. Que uma mulher pode ajudá-lo a comer, Maman, mamãe. il y a des hommes qui projettent maman sur les femmes. Tem Le parcours de vários ça. homens que projetam a mamãe nas mulheres. Des fois, c'est un travail plein temps. E isso às vezes é um trabalho no tempo integral Non payé. e não pago. Et finalement, E finalmente, donc, elle va dire, mais moi, je voudrais voir ce film. mas ela diz, eu quero ver esse filme. Mais moi, je veux qu'on mange. E eu quero que a gente vá Il comer. regrette. E aí ele vai regredir. Il est sur autre niveau. Tá num outro Et qu'est-ce qu'ils nível. vont faire? E aí, o que eles Ils vão commencent à se fazer? bagarrer. Eles vão se discutir. Ce merdier de film. Que bobagem de filme. Quel intérêt? Que ideia. Oui, mais tu quand même, venez. Et tu vas le voir. Mas você pode vir e aí vamos ver esse Ah non, non, je filme. peux voir qu'un film comme ça, je vais dormir, je peux Ah, ronfler. não. Um filme assim eu vou dormir, vou roncar. Comment ça se bagarrer? Vous avez jamais vu E aí vocês começam a se brigar. Vocês já viram, conhecem isso? Et il dit, écoute, on peut manger, mais j'ai pas faim, il dit. Vem cá, a gente pode comer, mas eu não tô com fome. Et finalement, E finalmente, c'est trop tard. é Le film. muito tarde para ir no Elle devient cinema. furieuse. Ela fica bem chateada. Elle dit, je reste. E ela diz, eu fico aqui em casa. Et lui, il reste dans la solitude, E un vide. ele fica Tu m'aimes plus. numa solidão, num vazio, você não me ama mais. Je voulais que nous soyons ensemble. Eu queria que a gente fosse En anglais, vous juntos. savez qu'est-ce que ça veut dire? Em inglês quer dizer To be together. estar juntos, together, To get her.
A palavra together, estar juntos, é alcançá-la, né? C'est ça, oui? Pegá-la. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est facile de créer des problèmes relationnels. Hein? É fácil criar problemas relacionais. Regarde dans ton miroir. É só olhar no espelho. Est-ce que je suis jolie? Est-ce que je suis beau? Je ne sais pas tellement aujourd'hui. Será que eu sou bela? Quoi? Não sei, hoje não sei. Como assim? Oh là là. Le couple. Isso é casal. Le troisième, insécurité, sécurité. Voltando à terceira segurança e insegurança, C'est la sécurité de lien. é a segurança e insegurança da ligação, do vínculo. Parce que vous êtes bien au courant Porque vocês sabem bem que si tu ne fais pas ce que l'autre veut, que se você não faz o que o outro quer, tu risques você de perdre corre o risco de perder o outro. une rupture. E aí tem uma ruptura. Rupture. Et la crainte de rupture Yeah. fait que la O personne medo da ruptura faz com que a n'ose pessoa pas d'être elle-même. não ouse ser quem ela é. Je, tu et nous. Eu, tu e nós. Parce que j'ai besoin de nous. Porque eu preciso do Et nós. pour avoir nous, j'ai besoin de toi. E para ter o nós, eu preciso de você. Au prix de moi-même. Ao preço de eu própria. Donc je préfère nous. Então, eu prefiro o nós. Qu'est-ce qui est le accord dans le couple Qual é o acordo no casal? par rapport précisément rupture? Em relação precisamente à ruptura. Est-ce que ça peut être un lien élastique? Será que pode ser uma ligação elástica? Ici jusqu'à l'Australie. Aqui até a Austrália. Je reviens. E eu vou voltar. Mais si tu lâches l'Australie, hein, Mas se você solta a Austrália, ben oui. Ben oui. Mais c'est fondamental, mas o que é fundamental la question de sécurité, é a de lien. questão da segurança, da ligação. Et nous avons tous vécu E todos rupture nós en tant que tout petit. já vivemos rupturas Ou l'angoisse na infância, de rupture. ou a angústia da Le prévoir de ruptura, rupture. ou a previsão, Nous faisons da rupture pour que ruptura. l'autre ne va pas être le premier à faire ou rupture. quando a gente vai romper, para que o outro não rompa. Então você rompe primeiro. Je pars, Eu vou embora, pour toujours. para sempre. Mais je reviens dans une demi-heure. Mas eu volto daqui a meia hora. J'ai juste besoin de le dire. Eu só preciso dizer isso. C'est beaucoup plus clair. Le quatrième, je ne vais pas discuter parce que c'est O quarto, ele não sécurité vai à sécurité cosmologique. discutir aqui hoje, porque é segurança e insegurança cosmológica. Parce que quand on regarde vers le ciel, Quando a gente olha o céu, c'est lui, dans le ciel, no céu, c'est quand même un peu vaste. é bastante vasto, né? C'est quoi qui est là-haut? Et donc nous avons créé des religions. E aí se criou as religiões. Et après, on se bagarre E depois en conflit. o humano vai ter tantas Que- brigas e que- conflitos. À le plus juste religion. Quem tem a religião melhor ou mais justa. Et donc,
Il y a des personnes qui se entretuent E muita gente acaba se matando, pour né? essayer de montrer qu'ils sont justes. Para tentar mostrar que eles é que têm a razão, Quand ils sont exactement le contraire. quando é exatamente o contrário. Voilà, donc ça c'était sur ce thème-là. Então, era sobre esse tema. Ouais, c'est énorme, c'est vaste. É muito largo e vasto. Et que j'espère que de moment donné dans votre vie, E ele espera que em algum momento na vida de vocês, que vous pouvez effectivement oser que vocês dire possam ce qui est juste. ousar dizer o que é justo. Et pour celles qui travaillent avec des autres, E para aqueles que trabalham com pas de leur outros, dire quoi faire, não dizer ao outro o que fazer, mais laisser l'espace. mas dar espaço. Et juste une réflexion sur ma pratique, E apenas uma reflexão Isso sobre a que já prática sei. dele de transmettre, e o que ele busca transmitir c'est pas de structurer la personne, não é estruturar a pessoa, pas donner des conseils, à não la dê personne, conselhos para mais o outro, chercher mas busque de stimuler estimular l'émergence a emergência qui est au fond de l'être. que está na C'est profundidade pas par le do ser. concept que la personne va trouver la Não é profondeur, pelo conceito que a pessoa vai encontrar na profondeur sua qui va profundidade. émerger, É a profundidade que vai concept. emergir. qui va trouver des manières E de le o mettre conceito en vai œuvre. encontrar formas de atualizar Parce, e de agir. parce que le concept Porque regarde de l'intérieur et o l'extérieur. conceito olha interno e externo. C'est comme assez simple. E isso é bem simples. Tu as besoin de faire pipi. Você tem necessidade de fazer xixi. C'est pas le cerveau Não é o cérebro qui a fait cela. que diz isso. C'est l'organisme. Isso é o teu orgânico. Mais le cerveau va dire, Mas o cérebro vai dizer: c'est où que j'avais vu une toilette. aonde é que eu vi um banheiro? J'y vais. E aí eu vou. Ça travaille ensemble. Et ça vient Eles pour le cerveau. trabalham juntos. Qu'est-ce que le thème que je dis que je lui reviendrai? É lá em questão lá. Ma question, j'adore les questions. Adoro questão. Oui. Essa coisa do a criança, né, viver no narcisismo secundário é tão arraigado L'enfant, quand elle va vivre le narcissisme secondaire, est tellement ancré que existem sinais, quando ele fala assim de estimular o que está emergindo da profundidade, assim, que sinais que ele, como é que ele percebe? pour stimuler ce qui vient de la profondeur. Est-ce qu'il y a des signes? Oui. Comment on peut voir ça, Oui. l'émergence de la profondeur? C'est souvent l'ouverture de l'émotion ou le sentiment. Frequentemente é a abertura da emoção e do sentimento. Et comme je disais à un certain instant, E como ele dizia um momento, que le sentiment, la sensation est le plus précieux. o sentimento e a sensação é muito precioso. Et Freud, qui a fait tellement beaucoup de bonnes choses et théories, Freud, que foi um excelente teórico, qui a donc nommé les 3 premières phases que pour l'enfant. nomeou as 3 primeiras fases da criança: Donc, l'oral, oral, anal anal, et génital. genital. Il a oublié une. Ele talvez tenha esquecido uma, Et ça, c'est la peau. e é a pele. Que Et é la a peau, c'est la pele. première. A pele é a primeira. Parce que la peau, c'est dans l'utérus, Porque c'est l'enveloppe. no útero, a C'est celle pele que é vai como contenir um tudo isso. envelope, é o que contém. Et en plus,
E La ainda peau, por une cima, sensibilité. a pele tem uma sensibilidade. Je veux toucher ma main et je sens là, Quando a gente le vent. toca, a gente sente. Je le sens. Et cela E modifie isto mon état. modifica o meu estado. Et imagine bien une personne qui est très rigide, obsessionnelle, Imaginem uma pessoa que é muito que a rígida, obsessiva refoulé e que recalcou ses sentiments parce qu'il os fallait. seus sentimentos porque precisou. Nous sommes clairs? Il fallait. Ele precisou Pour les névroses, propor as neuroses, à nous aider, nos ajudaram, à servir. serviram. Mais aujourd'hui, il me dessert. Mas hoje em dia é um desserviço. C'était nécessaire, Foi, sinon je n'aurais pas fait. foi necessário. C'est quelqu'un qui a bloqué les Mas sentiments. alguém que bloqueou o sentimento Avait raison de le faire. teve razão Mais le problème, ça para devient fazer chronique. isso. Porém, o problema é quando se torna Ça, é o crônico. problema. Esse que é o C'est problema. continuer. É continuar. Par rapport à la peau, Em relação à pele, il y a des personnes qui peuvent mettre leur doigt sur une hot plate, une plaque chaude. tem pessoas que podem colocar o dedo numa placa Et quente peut-être va dire, e pode até mon doigt fait dizer: mal. "Ih, meu dedo tá doendo." C'est spécifique. Ou une autre qui met Uma son doigt. outra que vai tocar, J'ai mal. eu tô com dor. Ça devient total. C'est-à-dire, je sens. É total. Eu C'est pas uniquement, sinto. regarde. Não é só O o doigt. olhar, Il est o brûlé. olho, olhar o dedo. Non, je le sens Eu total. sinto total. Et ça, c'est une guidance. E isso é um guia. J'ai eu de la chance d'être dans une époque assez pionnière, O avec pioneiro- beaucoup de courants différents. O Paul foi pioneiro, né, assim, numa época E- com muitas e- correntes e quando eu comecei distintas, terapêuticas. À travailler à Londres, E quando ele começou a trabalhar et em après en France et Londres les autres pays, e depois na França e outros países, j'ai eu beaucoup de personnes donc, dans des couches sociales différentes. ele viu muitas pessoas em camadas De sociais Président de diferentes, CAC 40 qui ne pouvait plus. desde presidente também, De enfim, CAC 40, c'est-à-dire la bourse, la da, société. da Bolsa, por exemplo, Et, mercado financeiro. et j'ai beaucoup appris de cela. E ele pôde aprender muito com Et qu'il y a des todos. personnes qui étaient bloquées, O qui ne pouvaient quanto pas sentir. que muitas pessoas tinham Et ils étaient bloqueio conscients. e não podiam Je le sens. sentir. E conscientes Le dessa burnout syndrome dificuldade. est une manière d'ouvrir cela. É, J'ai beaucoup de cas sur ça. muitas vezes, uma exaustão grande Je ne peux plus. é uma forma de abrir esse canal. Eu não aguento mais. Et Estoura. là, quand je parle donc de Freud, Quando ele falou sobre Freud, il a cherché de conscient d'aller vers ele buscou l'inconscient, do consciente ir na mais direção rapidement il a vai réalisé que para o non, ça inconsciente. vient de Mas l'inconscient. ele realizou Vers o rapidamente que era do inconsciente para o Et consciente. sa notion E a noção dele foremost, c'est-à-dire la préconscient. Il a era, commencé avec la préconscient. ele começou com o pré-consciente. La conscience qui était juste en dessous de conscient. O inconsciente abaixo, Donc là, o lugar proche do abaixo cerveau. do Et consciente. graduellement, il commençait de travailler E plus gradualmente avec l'inconscient. ele foi trabalhando com o inconsciente. Et donc, quand il travaillait avec les rêves, Então, quando ele trabalhava com os il interprétait sonhos, les rêves. ele interpretava Mais os aujourd'hui, sonhos. Mas nous laissons la hoje, personne exprimer ses a rêves. gente vai deixando a Donc, pas pessoa uniquement de comprendre. expressar o sonho, não unicamente compreender o sonho. Bien, Bom, je pense que c'est... nossa, é bom. Bon, donc Moi, je vous remercie beaucoup. Ele gostaria de agradecer muito vocês. Et peut-être on va se retrouver
E talvez então a gente Des autres possa se reencontrar em outros momentos. Donc bien à vous tous. Então, boa noite para todos.